Bom, meus queridos, vamos conhecer agora o Private, modificador de acesso privado, que é o mais restritivo de todos, mas é o mais seguro também, tá, pessoal? Antes de a gente começar nessa aula, eu vou explicar então qual que é o conceito. O Private, ele tem responsabilidade total sobre os atributos, ou seja, você não consegue visualizar e nem manipular qualquer atributo de fora da classe, somente de dentro dela, nem das heranças, tá, pessoal? Então, nenhum objeto, nenhuma herança, nada pode acessar esse atributo ou método, a não ser a própria classe. Responsabilidade total, então. Maior segurança, é o mais seguro de todos, porque você sempre vai passar a responsabilidade clara, ou seja, você sempre vai criar um método para manipular de forma correta aqueles atributos e também aqueles submétodos. Ele dá mais trabalho, porque você tem que criar sempre um método para manipular um atributo, ou um método para manipular outro método que tem uma responsabilidade menor no sistema. Só que, como eu falei, ele sempre será o mais seguro e o mais apropriado para você criar um sistema maior. Se você esquecer como manipular aquele atributo, o método vai te lembrar dele, porque vai ter uma validação por trás. Vamos executar o nosso exemplo agora para você entender como utilizar o Private, afinal não faz sentido a gente apenas ter métodos e atributos privados e não poder utilizar a classe, correto? Então eu vou executar aqui um exemplo utilizando atributos privados e métodos públicos para que você veja o uso disso no desenvolvimento de um site, talvez, ou na validação de algumas strings, ok? Vamos lá então, arquivo 03 acesso privado.php e acesso privado.class.php novamente em suas pastas. Vamos iniciar aqui, pessoal. Eu vou ter o seguinte, primeiramente, Private nome, agora eu não vou ter nem atributos públicos e nem protegidos, tá? Então, nome, vou ter o Private e-mail e já vou ter também aqui o Private CPF. Temos os nossos três atributos privados. A minha inicialização da classe aqui, ou seja, o meu comportamento inicial, vai também instanciar os três. Então, tenho nome, e-mail e CPF, correto? Vamos voltar lá e já debugar isso. Vou vir aqui, variável Robson, igual a new acesso privado. Vou passar meu nome apenas com um int aqui, tá? O meu e-mail, contato, e o meu CPF eu vou passar apenas 3 números também. Tudo errado, tá, pessoal? Para a gente ver aí a diferença de utilizar a responsabilidade clara também. Vou acessar o arquivo, já vou dar aqui o vardump também, no nosso Robson, né, nosso objeto aí da classe acesso privado, F5 para atualizar, tá aí. Todos os atributos foram inicializados com aquilo que eu passei, porque a gente tem atributos privados, mas o nosso método de inicialização está permitindo isso, correto? Se eu vim aqui no Robson, você vai ver que eu não tenho acesso a nada da classe, sem sugestões. Por quê? Tudo é privado, tudo que tem até agora é privado, ok? Menos, é claro, o comportamento inicial. Para que a gente previna isso também, a gente tem que ter métodos sendo executados, assim como a gente viu na aula passada. Então, a gente vai fazer o seguinte, os métodos dela vão ser public, fnc, setNome. Nome é o parâmetro que eu vou passar, ok? If, variável nome, posso até passar o seguinte, is string, na variável nome, ou seja, se for uma string que foi informada aqui, this, nome igual a nome. Else, die, erro no nome. O que a gente fez, pessoal? A gente acabou de responsabilizar a classe por setar o atributo nome corretamente, com o método público, que vai poder ser acessado tanto do objeto quanto das classes filhas. Se eu quisesse que esse setNome fosse acessado somente das classes filhas, eu passaria o protected, assim o objeto não vai poder instanciar, certo? Ok, voltamos aqui então ao public, porque o meu interesse aqui não é mostrar a herança, até porque na herança os privados não vão poder ser nem utilizados e nem visualizados pela herança, somente pela própria classe. Ok, voltamos aqui então, a gente já tem o setNome pronto, eu vou vir aqui, this setNome, e vou pegar o parâmetro nome da nossa inicialização. F5 para atualizar, erro no nome. Agora o meu nome ele vai ter que ser informado. Não posso nem vir aqui, passar valor em branco. Vamos verificar, F5 para atualizar. Ó. Método vardump não definido. Deu erro porque eu deixei o Robson aberto aqui, ó, pessoal. Deixa eu fechar ele aqui. F5, então ele aceitou aqui uma string em branco. O que eu vou fazer? isString. Antes disso, variável nome, isString nome. F5 para atualizar, agora eu tenho que informar um valor e tem que ser uma string. Agora eu tenho uma responsabilidade clara sobre o atributo nome. Vou passar então o meu nome aqui corretamente, F5 para atualizar, tudo certo, vamos criar os dois outros métodos aqui para validar. O e-mail, pessoal, eu vou abrir novamente lá o nosso acesso protegido e vou pegar aqui o e-mail que está pronto. A gente não precisa fazer de novo, ok? Vou vir aqui, vou passar o setEmail então, e aqui dentro, em vez de executar o e-mail novamente, a gente executa o método setEmail. E pego o e-mail também. Você percebe o quê? Que o nosso construtor ele tem uma responsabilidade sobre 3 atributos.
A responsabilidade clara não quer dizer que cada método tem que se especificar em um atributo sim, mas em resolver um pequeno problema dentro da classe. Continuamos então. Já tenho aqui a validação do e-mail, eu só tenho que criar agora a validação do CPF. Aqui, em vez de botar e-mail inválido, eu vou botar erro no e-mail, ok? Continuamos aqui, vamos criar o nosso último método, public fnc setCPF. E vou pegar o parâmetro CPF. Aqui nesse CPF, pessoal, eu vou aceitar apenas números, ok? E eu quero a quantidade correta de números também. Então, if preg underline match, vou passar aqui o meu pattern, ou seja, a minha expressão regular para aceitar apenas números. Então, eu vou abrir e fechar aspas simples, abro e fecho barra, e no final eu vou passar um i, tá, pessoal? Aí eu vou passar aqui, entre colchetes, o meu grupo de elementos que eu vou aceitar. Eu vou aceitar do 0 ao 9, então 0-9. E aqui eu vou aceitar qualquer ocorrência de 0 a 9. O subject vai ser o CPF. Se minha string conter apenas números, this CPF igual ao parâmetro CPF. Só que aqui ainda eu vou fazer o seguinte, strlen na CPF tem que ser igual a 11, ok? Temos que ter então apenas números e 11 números aqui para ser um CPF válido. Else então, die erro no CPF. A gente fez aqui umas lógicas um pouco diferentes, tá, pessoal? Só que não é muito interessante você utilizar. Por exemplo, eu estou validando aqui setando em cima, erro embaixo. Erro em cima, seto embaixo. Seto em cima, erro embaixo de novo. Então, a gente só tem que alterar isso aqui, ó, para ficar um padrão correto. Sempre que der certo, primeiro, e se não der certo, o erro depois. E aqui eu modifico a lógica. Se filter var seta, se não, erro no e-mail. Ficamos aqui, então, com uma lógica certa, com um padrão correto e com responsabilidade total sobre os nossos atributos. Ou seja, para modificar qualquer atributo agora, eu vou executar os meus métodos que vão verificar se o nosso atributo vai comportar a string que está sendo passada. Vou passar aqui o set CPF no CPF, então. Só que aqui, ó, o CPF é maiúsculo, então eu vou passar corretamente aqui o meu parâmetro para que tudo funcione como a gente espera. F5 para atualizar. Erro no e-mail. Agora sim, pessoal, tudo está certinho. Ó. Contato@upinside.com, que eu apaguei o contato, deixa eu passar ele de novo. F5 para atualizar, erro no CPF. Se eu passar aqui, ó, ponto 123, ponto 123, traço 23, por exemplo, isso aqui vai dar erro, porque a gente está aceitando apenas os números. Para que isso aqui dê certo, eu teria que informar meu CPF só com os números, correto? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. F5 para atualizar. Tá aí, então, a nossa classe com responsabilidade total, responsabilidade clara. Perceba que, ao executar agora, eu tenho apenas os métodos aqui sendo disponíveis para o meu objeto. É isso que é interessante na programação orientada a objetos, tá, pessoal? É você ter uma lógica de desenvolvimento que vai sempre te ajudar. Não tem como você vir aqui, ó, e errar o seu sistema no meio da programação. Vir aqui setar o e-mail erroneamente ou executar um CPF no formato errado daquilo que o seu sistema exige, porque você planeja todo o sistema do início ao fim. Você valida todos os atributos e cada método dentro da sua classe vai ser responsável por aquele atributo. Bom, pessoal, vimos aqui os conceitos, então, dos modificadores de acesso no encapsulamento do PHP orientado a objetos. Daqui para frente, a gente vai começar a ver os exemplos e também a construir as nossas classes, já utilizando aquilo que é mais aconselhado na arquitetura das classes, ou seja, a responsabilidade clara com os modificadores de acesso. Só para relembrar, então, acesso público pode ser modificado ou visualizado tanto da própria classe, quanto das classes filhas, quanto de qualquer objeto que instancie essa classe. Acesso protegido vai poder ser modificado e visualizado pelas classes filhas, mas nunca pelo objeto. E o privado, somente pela própria classe.